Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus esteja aí no teu lar, te guardando, te abençoando, te protegendo. Hoje eu quero falar um pouquinho em cima também daquele assunto que a gente colocou aqui do testemunho, né? Existe, pessoal, muitas revelações, né? Como eu disse para vocês, eu sempre tive esse contato de visão, né? Mas faltava a compreensão. Devido à fé da minha mãe na época, né? Ela não entendia aquele pavor que eu tinha, aquele medo. Eu falava que eu via tal coisa e ela tentou bloquear isso, né? Então, quando a gente cresceu, como eu falei para vocês, né? Que a minha conversão foi em 2001, devido ao nascimento do meu filho, que ele quase morreu. Então, a gente começou a entender realmente. Eu sempre tive sede de me aperfeiçoar, de entender mais, né? A gente aprende sobre os dons, né? A gente contempla e Deus usa todos, né? Todos, não tem exceção de um ou outro, não. São todos são chamados, né? E eu me coloco muito. Eu falo assim que eu quero que Deus me use no profundo, quero ajudar outras vidas, né? Desde criança, pessoal, de quando eu me entendo por gente, eu acho lindo quando alguém ora por outra pessoa, independente da sua crença, da sua religião, e ajuda aquela pessoa, né? Então eu sempre tinha isso dentro de mim, que eu queria ajudar, né? Que eu queria orar pelas pessoas, né? Então eu sinto que esse já era o meu chamado desde muito novinha, desde o ventre da minha mãe. E muitas coisas aconteceram nesse decorrer, nesses anos. Hoje a gente está em 2021, né? Tem muito testemunho, mas a gente vai aos pouquinhos falando aí com vocês. E uma coisa assim que me marcou muito na minha caminhada com Deus colocou vidas para me ajudar. E ao longo desse canal a gente vai apresentando as vidas, desde que elas queiram, né? Lógico, respeitando a vontade de aparecer de cada um. Porque até hoje, graças a Deus, a gente tá junto. E isso é muito bonito. Deus uniu, né? Então eu fico muito feliz e muito grata, né? E eu também sempre tive, pessoal, dentro de mim esse amor, a amizade, o respeito, aquela amizade verdadeira. É muito bonito, é muito bom você ter. Mesmo que você não está rodeado, cheio de amigos, mas tem aqueles que quando você necessita, tá do seu lado, tá ali pronto para estender a mão, para te acolher, para te dar um colo, para te dar um abraço, para te dar um beijo. E isso é muito importante, muito valioso, muito precioso. E numa dessas revelações, numa dessas visões que Deus me deu, aí no comecinho da minha caminhada, que eu comecei a buscar, comecei a pedir o entendimento, a sabedoria do Senhor, eu pude contemplar uma visão de uma coroa, né? Então tudo é ligado, nada é aleatório, tudo tem o seu porquê, né? E uma dessas visões que Deus me deu foi essa da coroa. Essa coroa, ela é toda em ouro, ela é cravejada de diamantes, tem 12 pedras coloridas e cada uma tem um significado. E também significa as 12 tribos, né? As promessas, os selos de Deus com cada um de nós. Essa coroa terminada significa a primeira etapa concluída perante Deus, né? Do chamado que Deus tem com cada um de nós. E cada um de nós é herdeiro desta coroa. Amém? Então, pessoal, eu achei muito bonito. Eu fiquei maravilhada com esse amor que Deus tem por cada um dos seus filhos, o qual Ele nos chama. Eu não estou pregando aqui jamais placas de igreja, estou falando isso num testemunho meu, né? Do que eu vivenciei, do que eu presenciei, do que eu vivo hoje, porque eu sirvo a Deus.
e a gente é todos irmãos, a gente assim, não tem divisão, né? Então que a gente não deixa isso nos dividir. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, eu vou ler aqui o que significa, tá? Essa coroa e as pedras, cada uma tem uma cor e cada um tem um significado. Então eu quero falar isso para você porque isso é muito, muito, muito importante. Até colocando junto com as moradas que a gente colocou no testemunho anterior, né? Essa coroa faz parte dessa morada. Então, aqui eu vou começar, olha, a promessa de Deus conosco. Essa coroa significa isso. A primeira pedra central, maior, ela é verde, que significa fé e esperança. E ela é uma esmeralda. A segunda pedra, lateral, esquerda, branca, significa humildade e sabedoria, que é a pedra da lua, a opala. A terceira é a pedra lateral direita, rosa, que significa amor, união e cuidado, né? É confirmação e proteção, berilo, né? A quarta é a pedra vermelha, que é grandes lutas, batalhas, perseguições, que é a jaspe. A quinta, azul, ela significa providência e socorro, e ela é a safira. A sexta é a amarela, significa descanso, é âmbar. A sétima é marrom, significa provas, é ágata. A oitava é roxo, lilás, que é vigilância, é ametista. E a nona é laranja, que significa confirmação, que é a topázio. A décima é a cinza, é refúgio, é o quartzo. A 11 é a vinho, a posição, né? É vinho ou púrpura, né? Significa posição, que é a turquesa. A 12ª, a número 12, preta, é o escudo, que é o ônix. Aí os diamantes, que ela é cravejada de diamantes entre as pedrinhas, né? O Alan vai colocar aí para vocês verem o esboço que eu fiz do que Deus me mostrou, para vocês terem uma noção, tá bom? Então, diamante significa selo de Deus, é o selo que o Senhor está selando ali, algo que Ele perante nós. Ouro significa promessas. Quantas promessas Deus tem na minha vida, na sua vida, né? Quantas coisas Deus tem para nos mostrar. Quantas coisas Deus quer nos capacitar. E a cada dia, sobre essas visões que Deus tem me dado, eu quero compartilhar com vocês. Amém? Espero que vocês tenham gostado de ouvir essa visão que eu tive da coroa. Essa coroa está contida, guardada num dos céus, num do plano espiritual de elevação de Deus, né? Na sala dos tesouros, né? Que ali é a morada dos tesouros. Ela está ali, né? Esperando. E vai ter a participação de uma irmã, que eu tenho ela hoje, assim, começou no meio da minha caminhada e ficou. Então eu tenho ela assim como minha irmã mesmo, porque Deus uniu de uma tal forma tão bonita, né? E ela teve uma visão da mesa, né? E eu gostaria que ela então falasse sobre essa visão em outro momento. E complementando aqui a coroa. Então, pessoal, é muito lindo o trabalhar de Deus.
Bom, essa visão foi dada no dia 6 de novembro de 2016, as portas do céu, né? Então, são 5 portas do céu, os portais, né? Em cada porta, do lado adentro de cada porta, existem 5 arcanjos que cuidam, né? Então, são os arcanjos Jezruel, o arcanjo Zutiel, o arcanjo Ofanael, o arcanjo Oitiel e o arcanjo Uriel. As portas do céu são todas maciças, né? E na primeira porta, quem cuida dessa porta, quem zela por essa porta, é o arcanjo Jezruel. Na primeira porta estão os querubins, os serafins e anjos amando do Senhor, todos preparados para o grande dia. Maranatá, ó vem, Senhor Jesus. Maranatá, ó vem, Senhor Jesus. Todos estão em harmonia de coro e louvores. Todos cantam incessantemente. São 3 as cores das vestes dos anjos: azul claro, rosa claro e creme. Nas cabeças tinham coroas de flores e folhagens, todos de estaturas grandes e pequenas, entoando sem fim: Santo, 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 Santo. Então, nesta porta, somente louvor e adoração, né? Essa porta são os anjos, né, que louvam a Deus incansavelmente, incessantemente, a todo minuto, a todo instante. E os anjos grandes, de estaturas grandes, e os anjos pequenos, de estaturas médias, pequenas, né, que são já os querubins, né? E na cabeça eles têm uma coroa misturada, são folhagens com flores, né? Então, assim, em alguns, né, essa mistura, e em outros é só folhagem, em outros é só flores, em outros é essa mistura de folhagem com flores, né? Na segunda porta fica-se o arcanjo Uriel. Uriel. Na segunda porta eu pude contemplar o universo em todo. São os planetas, águas, terras, estrelas, lua, sol e tudo o que existe e tudo o que tem vida. Todo o universo há vida. Em tudo há vida. No planeta Plutão, há seres que metade são humanos e metade são animais. Porém, o Senhor diz que em tudo há vida, pois o próprio Deus é a vida. E nessa porta, eu pude contemplar Plutão, né? Plutão, pelo mapa, talvez assim, a gente observarmos, talvez seria o último, um dos últimos planetas, né? E é o planeta que, segundo, né, alguns estudiosos falam que é o planeta que você se regenera, né? Que da morte você vem para a vida, né? Então, no segunda porta é o arcanjo Uriel, é o arcanjo aqui do domínio, né? É o arcanjo da guarda, realmente, né? Arcanjo Uriel. Na terceira porta é o arcanjo Ofanael, é a porta dos ornamentos sagrados, né? Nesta porta, o arcanjo é responsável por arrumar a mesa de acordo com os escolhidos. Ele prepara o banquete nupcial do cordeiro. A mesa é bem diferente, não tem começo nem fim. É uma mesa, eu só contemplei a mesa em madeira maciça, muito grande, né? Ela não tem um começo e também não tem um fim, porque são os escolhidos, né? Os convidados a participar da ceia, né? Junto com o Senhor ali, né?
E naquela mesa contém os óleos de unção, né? Ali estão todos os óleos, muitos óleos, né, de unção. Ali pude contemplar a mirra, o bálsamo, o azeite, o alecrim, o aloés. São os azeites de, de unção mesmo. Eu acredito que ao sentar, né, ao levantar, ao você se colocar ali naquele momento, é um azeite para um óleo para cada, né? Um azeite não um óleo, né? E os pratos, né? Também pude contemplar vários pratos, talheres, taças, todos em ouro, né? Os talheres, os pratos, as bebidas tinham vinhos e a água é vinho e água, né? São as bebidas daquela porta. E a água, ela vem direto do trono. Então ela é como se fosse um rio que ela fica ali emanando constantemente água, né? Aquela água límpida é a água a todo momento. Aquela água ela não para, né? Ela não cessa. E as comidas são sementes, trigo, pão, né? Que é o maná, né? Então, assim, as comidas são o que a visão que eu tive foram sementes e trigo e muitas frutas, né? Frutas em constante assim elevada, né? Então as frutas são uvas em parreiras, são árvores todas muito carregadas de frutas, né? Frutas maduras, né? E essa porta é os detalhes, né? O copo é tudo em ouro, né? Tudo, o garfo, os talheres, né? Os lenços, né? Assim, que tinha, em cada prato tinha um ornamento ali, todos eram de cor dourada, né? Então, tudo em ouro. Na quarta porta é o arcanjo Zutiel, né? A porta dos escolhidos. Essa foi a porta que todos os perseguidos, os humilhados, os condenados e exilados por causa do nome do Senhor estarão nesta porta esperando o grande dia. Inclusive os animais, né? Muitos se perguntam dos animais. Como é os animais? Será que eles têm alma? Será que não têm? Para onde vão os animais quando morrem, né? E nesta porta, os próprios animais darão satisfação dos seus donos, prestarão conta dos seus atos, né? Então, os animais, né? Ela pôde contemplar, né? Gato, cachorro, né? Pássaros. Então, assim, nesta porta, né? Há um grande banquete, né? Há um grande banquete à espera, né? Nós não falamos o nome do Senhor para atrairmos condições próprias para nós, né? Mas para ter a vida eterna, para merecermos diante do Senhor, né? A recompensa, não diante de homens, mas a recompensa diante do Senhor. E na quinta e última porta é o arcanjo Oitiel. Por essa porta é a quinta porta responsável pelos dons e talentos, né? Essa porta maravilhosa, todas são. Mas essa que eu achei assim tão lindo porque é a porta dos dons, né? E aqui é o que Deus deu a missão para cada um de nós nesse mundo, os talentos, os dons que Deus nos deu, né? A cada um foi dado um dom, um talento, e prestaremos conta de nossas mãos abertas, o que ofertar ao Senhor. Será que entregaremos o que o Senhor nos confiou? Prestaremos conta dos nossos dons e talentos, né? Então, essa última porta são as portas dos talentos que o Senhor nos deu, né? Do que o Senhor nos capacitou, do que Ele nos ensinou. Nós viemos nessa terra com uma missão, né? Com um dom de cantar, né? De tocar violão,
tocar um outro instrumento, de cozinhar, de ensinar, né? Então é o dom. Então essa é a porta, né? E o Senhor deu esse dom pra gente exercer, né? Pra gente trabalhar, seja onde o Senhor nos colocar. Então essa é a última porta do arcanjo Oitiel. É um manto muito profundo, foi um manto assim, uma visão muito linda que eu tive. Eu fiquei assim vários dias assim contemplando, por exemplo, o cheiro do lugar, né? As cores, né? Dos, dos vestidos, das vestes dos anjos, né? Que era naquela porta eu vi um rosa bebê, um azul bebê bem clarinho, né? E um creme. Então, a cor, ela não sai, ela fixa, né? Ali naquele momento. Então, esses foi o manto, né? Desse dia 16 de novembro de 2016. Então, os arcanjos, né? Jesuel do fogo é o arcanjo da bandeja na mão. O arcanjo Zutiel, o arcanjo dos escolhidos, ele tem o número dos escolhidos, né? O arcanjo Fanael, ornamentos sagrados. Arcanjo Oitiel, dos dons e talentos. Arcanjo Uriel, da força, do domínio, né? Da proteção. E o arcanjo Miguel, da espada flamejante, da luta, defensor do povo de Deus, advogado, amando do Senhor, né? Então é isso. Espero que, de alguma forma, tenho trazido a vocês, né? O que esse manto realmente das portas, né? As portas como são, o que elas têm por trás, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. Pessoal, eu queria deixar também uma palavra aqui para vocês. Está no livro de João, capítulo 21, 25, que diz assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas e as escreveram. Se a escrevesse uma a uma, o mundo inteiro não poderia, penso eu, conter os livros que se escreveriam sobre ele. Então, pessoal, muitas coisas não foram escritas, como a gente sabe, né? Quantos mistérios e quantos livros também foi deixado, quantas escrituras que foram deixadas, pergaminhos, rolos, e foram queimados. Infelizmente, quanta sabedoria estava contida nesses livros, né? Mas é assim mesmo. Mas o importante é que o Espírito Santo nos capacita. Eu vou contar aqui uma parte aqui para vocês, no Atos dos Apóstolos 1, que diz assim: eu não sabia, porque assim, a gente não tem esse hábito de ler a Bíblia, né? Antigamente eu não tinha esse hábito de ler, e aí eu aprendi esse conhecimento, essa busca, né? Esse ardor que brotou em mim e creio em você. E se isso ainda não aconteceu com você, vai acontecer, porque é necessário a gente conhecer a palavra. E eu não sabia que aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, estava escrito que Jesus, após a sua paixão, que seria a sua morte, quando ele apareceu aos seus discípulos, que ele ficou 40 dias ensinando junto a eles. Então é muito tremendo essa palavra. Então eu vou ler só esse pedacinho que diz assim, ó: eu consagrei meu primeiro livro, ó Teófilo, a tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que, após ter dado no Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado. É a eles que Jesus se apresentara vivo após a sua paixão. Olha só, apresentou vivo, né, após sua morte, a esses discípulos que ele escolheu. Tiveram mais de uma prova disto, enquanto durante 40 dias ele lhes
aparecera e mantivera conversação com ele sobre o reino de Deus. Então, assim, pessoal, que coisa linda, né? Que coisa tremenda. Eu deixo essa palavra para você refletir no teu coração. Como é importante a gente obter o conhecimento, como é importante a gente abrir o coração e deixar Deus mover. Então, eu vou encerrar esse vídeo hoje com essa palavra tremenda de amor de Jesus por cada um dos seus filhos, por cada um de nós. Quantas coisas estão contidas, quantas coisas estão guardadas, mas Deus vai revelar através do seu Espírito Santo, através da sua sabedoria. Basta estarmos com o coração aberto. Pessoal, então eu quero pedir para vocês que reflitam sobre o que nós temos falado, sobre os testemunhos, né? Sobre esta coroa. Medite. Deus nos chamou de seus filhos e nos como herdeiros, que assim está também escrito na palavra. Nós somos herdeiros junto a Cristo, seu Pai, e somos filhos de Deus. E você vê esse cuidado, esse amor que Deus tem por cada um de nós, que nos entrega então essa coroa, não é? Essa primeira etapa concluída que a gente fala, essa busca, esse querer, esse se achegar a Deus, esse se prostrar nos pés do Pai, clamar e pedir e buscar. Que Deus abençoe você, o teu lar, tua família no dia de hoje, que você seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha repousar sobre você, sobre o teu coração, que a luz do Senhor venha ser colocada do alto da sua cabeça e que venha ser resplandecente a sabedoria de Deus na sua vida. Um abraço, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe teu dia, tua casa, tua família, teus sonhos, teus projetos. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.